Bem-vindos ao Tudo é Economia. Num formato diferente, durante a próxima hora analisamos a proposta de orçamento do Estado para 2019, ou aquilo que se sabe dela, que ainda esta segunda-feira deve ser entregue pelo Governo no Parlamento e que deverá ser explicada pelo Ministro das Finanças, talvez esta noite, talvez não, a ver, vamos. A grande novidade desta proposta de orçamento é mesmo ver aumentos para a função pública, algo que já não se via em Portugal desde há uma década. De resto, e como sempre, há um conjunto alargado de medidas que, mais ou menos, acabam por ter alguma influência nos bolsos das famílias e das tesourarias das empresas. São nossos convidados neste Tudo é Economia, António Saraiva, o presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, também Carlos Silva, o secretário-geral da UGT, e juntam-se estes dois convidados, os nossos comentadores habituais, o economista Ricardo Paes Mamedes e também o economista Ricardo Arroja, que se junta a nós nos estúdios do Porto da RTP. Bem-vindo a todos neste formato especial do Tudo é Economia. Carlos Silva começava por si. Falta saber aqui, é o grande ponto de interrogação desta proposta de orçamento, porque uma boa parte, eu diria, a quase totalidade das medidas, não havendo, obviamente, alguma surpresa, já são conhecidas. O que é que falta saber? Falta exatamente saber em que moldes será feito o aumento de salários da função pública, se irá abranger todos os trabalhadores e enquanto se irá abranger apenas uma parte dos trabalhadores, aqueles que ganham menos. A minha pergunta é, mais concretamente esta, havendo aumentos salariais ao fim de 10 anos, há motivos para uma greve da função pública no dia 26? Bem, antes de mais, muito boa noite. Os meus agradecimentos pelo convite para o Tudo Economia e aos meus distintos colegas de painel. Eu gostaria de começar por dizer que, antes de mais, devíamos conhecer o orçamento do CUR e já devia ter sido apresentado, na nossa opinião, na Assembleia da República. Portanto, estar a discutir sobre um documento... Sim, temos sempre, já nos últimos anos, temos tido esta situação, estarmos quase à meia-noite sem ser conhecido. Essa é a primeira crítica, naturalmente, e o primeiro reparo que quero fazer, não conhecer às 10h30 da noite, do dia 15 de outubro, qual é efetivamente a proposta clara do Governo. E, portanto, isto ultrapassa um pouco alguma ortodoxia que nós conhecemos nestas questões. Em segundo lugar, naturalmente que nós temos a informação daquilo que temos vindo a ouvir, de que poderá haver uma verba destinada para os aumentos salariais na administração pública. Como o Rui bem disse, a verdade é que há 10 anos que não há aumentos salariais na administração pública. Mas não é só isso que está em causa. É preciso, naturalmente, perceber qual é o valor dos salários, qual é o valor do aumento, se destina a todos, e nós até defendemos, para além da administração pública, também deveria ser incluído o setor empresarial do Estado. O setor empresarial do Estado, que para as questões de clausulares da sua vida na negociação coletiva tem a ver com o privado, mas para as questões de retribuição e de remuneração, ou seja, questões salariais, tem muito a ver, aliás, tem a ver essencialmente com o acompanhar dos aumentos da administração pública. E, portanto, nós defendemos um aumento para todos. Os sindicatos... E se esse aumento for de 5 euros? Eu aplicaria, digamos, um termo que já alguém na concertação social aplicou, não vale a pena estarmos a discutir aumentos ridículos. O que importa é discutir aumentos para todos os trabalhadores da administração pública e é essa a posição dos sindicatos da UGT. A UGT, enquanto central sindical, naturalmente que tem que assumir e inferir que os seus sindicatos é quem determinam o rolemã nestas questões das negociações, neste caso com o Governo ou com os vários ministérios. E aquilo que há neste momento que está em cima da mesa é, por um lado, não se saber este desconhecimento em relação à verdadeira intenção do Governo, qual é o valor do aumento, se aplica ou não se aplica a todos, para não transformarmos este aumento salarial num eventual aumento ridículo. E, portanto, é preciso também, por outro lado, analisar que há 10 anos não há aumentos salariais. E, portanto, uma coisa são as reversões dos cortes, outra coisa, claro, são aumentos salariais, que se não tivesse havido cortes, certamente a vida teria continuado. Perguntou-me no final, há razões para a greve? Eu acho que há razões para a greve. Se o Governo se esconde atrás de uma cortina de fumo, não apresenta claramente quais são os números que tem em cima da mesa. E ainda por cima, em relação às progressões nas carreiras das muitas carreiras multidisciplinares dentro dos vários setores da administração pública, naturalmente que isto deixa os sindicatos incomodados, sobretudo pelo desconhecimento e por não participarem do diálogo social. E é isso, naturalmente, que gera este grito de revolta dos sindicatos da administração pública, e devo dizer que estão unidos todos em relação ao mesmo comportamento e à mesma atitude, aquilo que muitas vezes se reclama, unidade na ação e convergência de posições de todo o movimento sindical em Portugal. Tenho agora a informação de que a apresentação das linhas gerais do Orçamento de Estado por parte do Ministro das Finanças será feita só
amanhã de manhã, portanto só amanhã é que iremos de facto conhecer as linhas gerais deste orçamento na voz e na presença do Ministro das Finanças, portanto essa dúvida só será desfeita à partida amanhã, a menos que entretanto tenhamos acesso ao documento que foi entregue na Assembleia da República. António Saraiva, este é um orçamento que agrada às empresas. Não se conhecem, pelo menos até o momento, assim, muitas medidas, e as medidas que existem, tirando o fim do pagamento especial por conta, não são especialmente agradáveis, diria eu. Boa noite, cumprimento igualmente os colegas de painel, não só os presentes como o Ricardo Roja no Porto. Não, continua a não ser um orçamento, na nossa perspectiva, amigo das empresas. Apresentámos o ano passado 14 medidas no OSCIP para o orçamento de 2018. Sou ministro, agora Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, dizia-nos há tempo que aquelas que apresentámos o ano passado, algumas delas serão plasmadas agora neste orçamento. Temos aqui um ano de atraso entre a apresentação das nossas propostas e a sua inclusão no orçamento, o que já não é mau. Aquilo que desejaríamos era que não houvesse este atraso nas propostas que julgamos meritórias para as empresas e elas fossem aplicadas, aquelas que apresentámos este ano, de imediato. Entre aquilo que já é conhecido e aquilo que nós apresentamos, constatamos uma vez mais a ausência de uma enorme um conjunto dessas medidas. Quando me pergunta se é amigo das empresas, traz algumas medidas, nomeadamente aquela que referiu do PEC, a extinção da obrigatoriedade da apresentação do PEC, mas tínhamos pedido que as tributações autónomas não aumentassem. Aumentam. Tínhamos pedido que não houvesse aumentos de impostos diretos ou indiretos. Aumentam uma vez mais os indiretos. Por isso, a previsibilidade fiscal, que é para nós, empresários e investidores, uma obrigatoriedade, diria, algo que continuamos a pedir que exista, que nos seja concedido, essa imprevisibilidade mantém-se e o aumento dos impostos via impostos indiretos mantém-se. Logo, não podemos subscrever este orçamento como amigo das empresas, porque não vem, uma vez mais, ao encontro do mínimo que nós necessitaríamos, e se tivesse que resumir numa palavra, aquilo como eu já disse, não aumentem os impostos. Lamentavelmente, vem de novo aumentar os impostos via impostos indiretos. Ricardo Paes Mamed, temos aqui as críticas da UGT, nomeadamente no que diz respeito à questão dos salários, já com uma ameaça de greve para dia 26. Temos as críticas do patronato. Como é que vê este orçamento do Estado? Boa noite. Vejo como um orçamento coerente com aquilo que é a maioria que suporta o governo, no fundo. Nós temos de nos habituar a isto. Em Portugal não estamos ainda habituados a isto, ainda temos um longo caminho para fazer enquanto democracia madura. Que é a partir do momento em que existem partidos que governam sem maioria absoluta, têm de negociar. A negociação poderia ser com outros partidos que apoiassem o governo ou que aprovassem os orçamentos de Estado. No caso concreto, em Portugal, nós temos a composição da Assembleia da República que temos e com a maioria parlamentar que foi constituída. E, expectavelmente, e seria muito estranho que assim não fosse, o orçamento reflete aquilo que são posições, digamos, o mínimo denominador comum entre as várias posições. Nós sabemos quais são as linhas vermelhas fundamentais dos partidos da maioria. Temos, por um lado, a preocupação fundamental do Partido Socialista de cumprir com as metas orçamentais da União Europeia. Temos a preocupação fundamental dos partidos à esquerda do Partido Socialista, que vão no sentido de assegurar que existe a melhoria de rendimentos das pessoas e que há algumas medidas pontuais que refletem, no fundo, preferências que são de longa data destes partidos, como as questões que têm a ver com os manuais escolares, no fundo, com o acesso à escola pública, com o acesso aos transportes coletivos, transportes públicos, que através das medidas em relação ao passe, algumas medidas que são mais simbólicas do que outra coisa na procura de serviços culturais e, portanto, o Orçamento de Estado, naturalmente, procura encontrar uma compatibilização entre os partidos que sustentam a maioria. Para mim seria muito estranho era que tivéssemos um Orçamento de Estado que não respeitasse a maioria parlamentar. Tendo isto em consideração, há escolhas que se têm de fazer. Eu percebo que a posição da CIP vá no sentido de defender uma redução ou pelo menos um não aumento de impostos e que a posição da UGT vá no sentido de aumentar salários da função pública. Acho que, num caso ou noutro, obviamente que eu tenho as minhas preferências que não são simetricamente distribuídas entre estas duas partes,
Mas, em qualquer caso, acho que nem num caso nem noutro houve uma posição taxativa. Na verdade, as mexidas que há para aumento de impostos são mexidas que são muito localizadas, são muito pontuais, são medidas que afetam uma parte relativamente restrita daquilo que é o tecido produtivo português. E no lado da função pública, eu já tive a oportunidade, não vou recuperar toda a discussão da semana passada que aqui tivemos, acho que há uma questão de princípio que no momento em que há crescimento económico não há nenhum empregador que não deva assegurar o respeito pelo poder de compra, e o que está a acontecer não havendo aumentos salariais em linha com a inflação é mais uma vez uma perda de poder de compra para a função pública, mas tudo somado, tendo em conta que houve descongelamento parcial de carreiras, que tem havido algumas medidas que permitem melhorar os salários da função pública, digamos, o Governo sente que já fez a sua parte desse ponto de vista. Não há milagres que se possam fazer. A partir do momento que se quer um orçamento com um saldo negativo muito próximo de zero, que é toda uma discussão que poderíamos aqui ter, mas a partir do momento que se faz essa opção, obviamente a margem de manobra é muito pequena e a maior parte das medidas, na verdade, acabam por ser medidas essencialmente simbólicas. Mais longe vamos ouvir o Ricardo Arroja. Ricardo, este é um debate, aliás, é um orçamento que, na verdade, serve para satisfazer esta maioria parlamentar? Sim, parece ir nesse sentido. Mas antes de mais, Rui, eu queria reiterar uma observação que o Carlos Silva fez há pouco relativamente a este atraso na apresentação do documento. De facto, num país onde sistematicamente estamos a mencionar que o atraso é um vício da sociedade portuguesa, pior exemplo não poderia existir nesta ação do Governo, de facto, de nos obrigar a estar aqui já quase de madrugada a analisar um documento que já devia ter saído. E, de facto, não há maior exercício de opacidade do que este, apresentar o documento quando as generalidades dos contribuintes já estão a dormir. E, portanto, é de facto um exercício negativo. Na verdade, Ricardo, já agora deixa-me dar essa informação, já é oficial, portanto, o documento será apresentado às 9 da manhã. O documento será apresentado às 9 da manhã desta terça-feira. Portanto, já não será apresentado esta noite, será apresentado amanhã de manhã, às 9 da manhã, no Ministério das Finanças. Precisamente, portanto, a violar os prazos novamente. Relativamente à questão do orçamento, é o exercício possível. Havia aqui um conjunto de interesses que tinham de ser satisfeitos. Há um conjunto de agendas que têm que ser, portanto, há interesses que têm que ser atingidos. Eu, globalmente, diria o seguinte: eu vou na linha do que disse o António Saraiva há pouco. Há um aspecto que a mim me choca neste exercício orçamental, naquilo que é conhecido dele, que diz respeito, mais uma vez, a uma grande imprevisibilidade fiscal, porque, mais uma vez, assistimos à alteração de certos impostos, nomeadamente na questão dos impostos indiretos, mas também nos impostos diretos, nomeadamente das tributações autónomas, que vão novamente aumentar, no imposto de selo sobre o crédito ao consumo, que vai novamente aumentar, e, portanto, há mais uma vez a tentação e a política reiterada no sentido de fazer ajustes sistemáticos das taxas de imposto, da forma como eles são aplicados, das bases sobre as quais eles incidem, e, portanto, tudo isso leva a uma imprevisibilidade fiscal que não é, de facto, vantajosa do ponto de vista económico e que dificulta a vida das empresas. De resto, as empresas, mais uma vez, são o parente pobre deste orçamento. É natural, porque é dos livros da ciência política, que neste tipo de exercícios as empresas são aquelas que tipicamente tendem a ser menos ouvidas, porque as empresas não votam e as empresas, no limite, são suportadas pelos seus acionistas, que são um grupo relativamente restrito de eleitores e, portanto, têm menos peso político. E, portanto, esses são aspectos que eu gostaria de salientar. O outro aspecto que eu gostaria de salientar diz respeito ao seguinte: parece-me que este orçamento, aquilo que se conhece, parte de um cenário macroeconómico que poderá facilmente tornar-se otimista, numa altura em que a economia internacional revela alguns sinais de possível inversão, em que, por exemplo, ainda esta semana a revista Economist nos perguntava se estávamos preparados para a próxima recessão, em que o próprio FMI, que tem as estimativas macroeconómicas mais recentes para a economia portuguesa, prevê um crescimento económico de apenas 1,8%, estar o Governo a projetar uma taxa de crescimento, ao que parece, de 2,2%, encerra um certo risco. E depois, tendo em conta que vamos ter aumentos nominais da despesa, todo o exercício orçamental no final do dia pode muito bem ficar dependente da elasticidade fiscal e, portanto, da capacidade que a economia por si só tem de gerar maior receita e, com isso, equilibrar os livros. E, portanto, esse é o ponto
que eu gostaria de salientar como aquele que até ao momento me parece o maior risco de execução do próximo Orçamento do Estado, com todas as incertezas que ainda existem, porque um conjunto de medidas que foram avançadas ao longo dos últimos dias não foram ainda devidamente quantificadas, ainda não se percebeu exatamente como é que vai ser feita a redução do IVA sobre a eletricidade, nomeadamente qual será o custo ou a perda de receita, neste caso, que estará associada a essa medida, de que forma é que a contribuição especial do setor energético vai incidir sobre as energias renováveis ou não. E, portanto, há de facto um conjunto de medidas que carecem de especificidade, carecem de cálculo, de quantificação, e enquanto isso não for feito, enquanto não nos forem dados mais elementos, mais informações sobre essas variáveis, é difícil aferir no imediato como é que fica este exercício orçamental. Agora, intuitivamente, eu diria que do conjunto de medidas que foram anunciadas, o acréscimo de despesa nominal parece-me superior ao acréscimo de receita em face do que foi apresentado. E, portanto, das duas uma, ou de facto o Governo está a contar novamente com fontes extraordinárias de receitas, como foram, por exemplo, os dividendos do Banco de Portugal no passado, e eventualmente talvez a Caixa Geral de Depósitos esteja também em condições de distribuir algum tipo de dividendos no próximo ano, mas tirando assim alguma medida com algum impacto expressivo, aquilo que eu vejo é de facto um acréscimo de despesa, nomeadamente a despesa que é mais rígida e que não é compensado pelo aumento nominal dos impostos. António Saraiva, este cenário, e pegando também no que disse aqui o Ricardo Roja, este cenário é plausível, ou seja, podemos ter um crescimento de 2,2%, que não sendo espetacular em relação a outros países da Europa, mantinha basicamente o resultado deste ano. Acredita nesse resultado? Pois, se eventualmente os sinais externos, as variáveis externas de que dependemos muito, não sofrerem grandes alterações, admito que sim, mas o problema é nós estarmos expectantes com um crescimento de 2,2%. O ano passado tivemos 2,7% e a economia portuguesa não resolve os seus problemas se não crescermos acima de 3,5%, 4%, desejavelmente por cento. Estarmos aqui a discutir se é 2,2%, se é 2,3%, se as variáveis externas que nos condicionam alteram ou não este cenário, eu gostaria que o crescimento pudesse ser sustentável e os indicadores não apontam nesse sentido, ou pelo menos as previsões, a inquietude não apontam nesse sentido, porque se pensarmos que o petróleo já começa a subir para além da barreira dos $80 o barril, se pensarmos que as taxas de juros, e o próprio Ministro das Finanças já sinalizou isso, poderão não se manter. Se houver aqui uma perturbação nesta guerra comercial Estados Unidos-China, com o efeito que isto tem nos mercados, a questão de Itália, há aqui variáveis externas das quais dependemos que podem fazer perigar estes estabilizadores, passa a expressão mais técnica que os economistas dominarão, estas questões. Agora, para mim o que me angustia é estarmos a discutir crescimentos de 2,2% quando deveríamos estar a discutir crescimentos maiores, porque sem crescimento económico, eu não me canso de repetir isto, sem crescimento económico digno desse nome, nós não resolvemos os nossos problemas. Eu percebo quando o Ricardo Paz Mamed diz que entende-se este orçamento porque a maioria parlamentar que suporta este governo não poderia ter outro orçamento. Sabemos que o governo está condicionado por Bruxelas para reduzir a dívida e o déficit. Está condicionado isto externamente, internamente, pela maioria parlamentar ou pelos apoios parlamentares que tem. Agora, isso não impede que, sendo o orçamento uma questão de escolhas, as escolhas, apesar destas duas pressões que sofre externa e interna, pudesse ter escolhas diferentes. E recordo, coisas que também já tenho dito, que sem empresas, sem crescimento, não há Estado Social justo. Independentemente da legitimidade e dos aumentos que todos desejamos, há que ter sustentabilidade para eles. E, Ricardo, independentemente desta maioria democrática, reconheçamos que parlamentarmente temos, o que é facto é que isso, sendo o orçamento uma questão de escolhas, elas poderiam ser ligeiramente diferentes e, reforço, para mim, sem empresas fortes, não temos Estado Social justo. Pois, ligeiramente diferentes poderiam ser, mas nunca seriam mais do que ligeiramente diferentes. Eu acho que nós devemos evitar a discussão posta nesses termos muito abstratos, porque eu acho que não há ninguém que analise a realidade económica e social tal como ela é, que não consiga perceber que numa economia de mercado é fundamental que as empresas que atuam sejam empresas que sejam robustas, sejam empresas que sejam sofisticadas, que tenham estratégias organizacionais mais desenvolvidas, que tenham apostas na inovação, que se internacionalizem.
Isso não é de ser de esquerda ou de direita, é de compreender as economias tal como elas funcionam. Portanto, a questão fundamental é nós discutirmos quais são as estratégias que nós devemos implementar em Portugal para conseguirmos ter um tecido produtivo que seja robusto, para termos uma melhoria da capacidade produtiva ao longo dos anos. Isso tipicamente não é algo que dependa fundamentalmente de um orçamento e muito menos depende de um orçamento onde o que estamos a discutir é uma décima para cima ou uma décima para baixo, porque convenhamos, é isso que estamos aqui a discutir. Nós podemos fazer uma lista bastante exaustiva de todas as medidas novas deste orçamento. Nenhuma delas, por si só, vale mais do que algumas décimas de centésimas de PIB. E, portanto, efetivamente, nós corremos o risco, a certa altura, de estar a dar um peso excessivo a coisas que não devem ter esse peso. Quando estamos aqui, independentemente, vamos lá ver, eu quando digo que o orçamento deve refletir a maioria parlamentar, é porque não me passaria pela cabeça que nós tivéssemos um orçamento que não fosse ao encontro daquilo que são as agendas fundamentais destes partidos e para todos os efeitos. Eles são a maioria parlamentar, eles representam a maioria da população portuguesa expressa em votos. Mas ninguém contesta Não, eu isso. sei que não contesta isso. O que eu estou a constatar é isto. Dito isto, nós quando estamos aqui a discutir aumento de impostos, o que é que nós temos efetivamente de aumento de impostos neste orçamento? Temos um aumento das taxas sobre os produtos das bebidas açucaradas. É uma coisa que temos de aumento de impostos. Temos um aumento do escalão do adicional do IMI, que é um aumento marginal para situações extremamente elevadas. Estas são, assim, provavelmente... Aumento de tributação autónoma, por exemplo, na compra de carros para empresas, há, de facto, alguos agravamentos. E não é só isso. E quando há agravamentos, eles incidem todos sobre as empresas. Temos a história do englobamento dos rendimentos perdiais. Mas, sinceramente, eu não estou a ver como é que alguma destas coisas que eu acabei de referir constitui um impacto fundamental sobre a vida das empresas em Portugal, nomeadamente sobre aquelas que são aquelas que nos devem mais importar, aquelas que estão mais expostas à concorrência internacional. Quer dizer, se me dissesse assim, a economia portuguesa ganharia muito se os impostos sobre as empresas expostas à concorrência internacional diminuíssem de forma substancial. É discutível. Não vou agora estar a discutir isso em termos de princípio. A questão é, temos possibilidades de o fazer? Bom, querendo manter estes níveis de saldo orçamental, de déficit orçamental muito próximo de zero, só seria possível isto se cortássemos radicalmente a despesa em Portugal. Eu sei que há pessoas que acham que em Portugal se deve cortar radicalmente a despesa. Para mim, infelizmente, a maioria dos eleitores portugueses acha que não. E, portanto, seria estranho que o orçamento fizesse outra coisa que não fosse próximo daquilo que faz. É só isto que eu Ricardo, ouvi também o Carlos Silva com uma questão que tinha para lhe colocar. Nós temos aqui para o próximo Orçamento do Estado, certinho, despesa garantida. Ou seja, mais ou menos haverá aumentos de salários, há atualização das pensões, nomeadamente uma atualização extraordinária acima daquele esquema matemático que está previsto no início de cada ano. Temos despesa garantida, mas temos receita incerta, porque se houver abrandamento económico, a receita esperada pode não ser exatamente... A receita que surge pode não ser exatamente aquela que é esperada. Isto não pode vir a causar algum problema de contas públicas imediato, quase? Isso já o António Saraiva há pouco, de alguma forma, acabou por abordar. Hein? Um orçamento, naturalmente, é uma previsão para o ano seguinte, o mais correto e mais aproximado possível daquilo que possa ser a realidade, mas nós estamos muito pendentes também de fatores externos. E eu, como dizia há pouco o Ricardo Vaz Mamed, eu compreendo naturalmente que o Governo é coerente com as políticas que apresenta, com o orçamento que pelo menos até agora foi conhecido, e eu também não sou um crítico pela crítica. A UGT e eu em particular não tenho esse hábito nem esse princípio. Portanto, para nós o que é importante é que o orçamento possa refletir, por um lado, aquilo que é o respeito pelos compromissos internacionais, e Portugal está comprometido em termos internacionais com a redução do déficit, com a redução da dívida pública, com o abaixamento do desemprego e, naturalmente, com também a alimentação de expectativas aos trabalhadores deste país. Naturalmente que a cada momento cabe ao Governo, também com os seus parceiros no Parlamento, mas também em concertação social, para isso é que existem parceiros sociais, ter que a cada momento poder avaliar que medidas é que têm pior ou melhor impacto em relação ao crescimento da economia, que é aquilo que nós todos desejamos. Enfim, nós aqui não fazemos rezas em relação ao futuro, mas estou convencido que cada vez que há um orçamento de Estado apresentado, há aqui um exercício de retórica
que se calhar é saudável do ponto de vista da democracia, é certamente, mas que normalmente todos os parceiros acabam por suscitar dúvidas. Os trabalhadores porque querem mais, os empresários porque querem mais e, naturalmente, os próprios partidos à esquerda que apoiam o Partido Socialista, enfim, nos acordos parlamentares, também querem mais. Eu até devo dizer que há matérias que o Governo tem negociado com o PCP, com o Bloco de Esquerda, com os Verdes, que naturalmente nós gostaríamos de discutir na concertação social, seja a questão das pensões, seja a questão até da redução dos apoios e dos benefícios às famílias, o apoio ao interior, que neste momento nós não sabemos precisamente e de forma concreta como é que vai aparecer, nomeadamente até os apoios às empresas. Nós fizemos no 1º de maio um alerta e um apelo, é necessário olhar para o interior. 30% da população, não é, reside no interior do país e 70% reside no litoral. Quais são as medidas? Quantas reuniões já houve? Quantos desenvolvimentos e iniciativas já houve neste país no sentido de potenciar o investimento no interior? O Governo eventualmente vai pedir um mandato parlamentar para poder implementar algumas medidas a posteriori. Aguardemos para ver, com expectativa e naturalmente com alguma confiança. Mas de uma forma geral, eu gostaria de dizer que para nós há uma matéria fundamental que nós temos de discutir. Trabalhadores representam trabalhadores, é por isso que existem sindicatos, senão não estamos cá a fazer nada. É a dinamização da negociação coletiva, que não é realmente uma panaceia, porque através da negociação nós podemos melhorar os salários dos portugueses. E quando se fala tanto de produtividade, olhe bem também para a necessidade de qualificações dos portugueses, não apenas os trabalhadores, mas os empresários. Veja o estudo da Comissão Europeia, apresentado pela Pordata, que determina que 54%, ou cerca de 54%, dos empresários portugueses têm um nível baixo de qualificações, por comparação com cerca de 17% ao nível europeu. É para isto também temos que olhar, para as questões da inovação, das apostas na economia e para que, efetivamente, o crescimento possa ser um dado adquirido. O resto, temos que ir vendo, como sempre os governos vão fazendo com os parceiros e com os partidos à esquerda, com quem estão no Parlamento a negociar. Ricardo Roja, temos despesa garantida, receita incerta, mas esta despesa não é de certa forma legítima, esperada ou até justa? Sim, naturalmente, há um conjunto de despesas do Estado que resultam de contratos, de expectativas que são criadas, portanto não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa é que nós em Portugal possamos ter orçamentos que sejam equilibrados, portanto em que a despesa corrente é relativamente semelhante à receita corrente, algo que durante muitos anos, muitas décadas não foi feito em Portugal. É preciso não esquecer que Portugal não tem um saldo positivo das suas contas públicas há muitas décadas. Em 2019 vai estar próximo disso, porque o déficit público se afigura é um déficit de 0,2% do PIB e que na sua íntegra resulta do pagamento de juros, porque antes do pagamento de juros já estaremos numa situação de superávit, portanto um saldo primário positivo. Agora resta ver se efetivamente vamos chegar a esse valor de 0,2% ou se vamos derrapar em face dos riscos macroeconómicos que eu mencionava há pouco. E, de facto, nesta altura, nesta conjuntura internacional, os riscos económicos são significativos. Há um conjunto de países, nomeadamente os países emergentes, que ao longo da última década têm vindo a ganhar impacto e vindo a ganhar peso na competição da economia internacional. Antes de prosseguir, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Entende que estes 0,2 são uma necessidade, de facto, financeira e económica ou são uma mera opção política de ter 0,2 e não ter 0 para, de certa forma, satisfazer, digamos assim, alguma exigência dos partidos mais à esquerda? Eu acho que isso é irrelevante, até porque os partidos que estão mais à esquerda tendem a interpretar o 0,2 como se fosse 0 ou até positivo. Portanto, não vejo que aí seja, de facto, uma diferença material, até porque, em bom rigor, o 0,2 depende essencialmente das regras europeias e da obtenção de determinadas métricas que estamos sujeitos no âmbito das regras europeias em matéria de déficit e dívida pública. Portanto, aí estamos largamente determinados por aquele que é o enquadramento europeu, por aquele que é o objetivo de médio prazo para o saldo estrutural, que é sempre uma medida que encerra uma certa polémica, porque de facto é difícil de quantificar, é uma medida muito abstrata, mas desse ponto de vista nós não temos muita folga, até porque, vamos lá ver, nós continuamos sob vigilância das instâncias internacionais que nos emprestaram dinheiro aqui há uns anos atrás e, portanto, daí também temos que prestar contas a terceiros, de forma que estamos limitados. O que eu dizia antes é que, efetivamente, a preocupação a ter neste exercício é ter um orçamento que, do ponto de vista da sua execução, permita um determinado equilíbrio e, portanto, evidentemente poderíamos ter uma despesa pública mais alta, mas também teríamos que ter uma receita mais alta e nós sabemos que a pressão fiscal, portanto,
Na prática, a receita fiscal ajustada ao poder de compra que temos em Portugal é já muito alta. A economia em Portugal, dado o seu déficit de competitividade e de produtividade face a outros países, mereceria uma taxa de fiscalidade ou uma componente de fiscalidade menos acentuada, mas obviamente quando as opções políticas são no sentido de se privilegiar certa despesa, depois não há espaço para reduzir os impostos. A preocupação é também estimular o crescimento e aí devo dizer que um dos aspectos que a mim me preocupa mais quando olho para a economia portuguesa, para além das questões das qualificações, onde estou absolutamente de acordo, há um largo caminho a fazer, quer no setor público, quer no setor privado, mas também, a par disso, há um aspecto que eu acho que é fundamental, que a CIP tem também mencionado nas suas intervenções, que diz respeito ao financiamento e à situação de endividamento do setor privado, não apenas do setor público. E aí temos uma situação que eu diria, de certo modo, calamitosa, que é observar que quase 30% das PMEs portuguesas vivem numa situação de líquida negativa, portanto, estão em falência técnica, têm capitais próprios negativos. E esse é um aspecto que nós nunca nos podemos esquecer, é um aspecto que também, por si só, mereceria uma menor carga fiscal sobre as empresas, porque, em última instância, se temos um tecido empresarial que está em cerca de 30%, no que diz respeito às PMEs, tecnicamente falido, é um tecido empresarial que está sempre, permanentemente, no fio da navalha, e, portanto, qualquer política que pudesse desonerar um bocadinho a vida dessas empresas e permitir-lhes o reinvestimento de lucros, de mais-valias, facilitar-lhes as condições de investimento, seria, na minha opinião, bem-vindo, porque com esse investimento, com esse reinvestimento, poderíamos ter empresas mais capitalizadas, empresas que pudessem investir mais não só nas suas operações, como também nas suas pessoas. E, em última instância, todos beneficiariam, incluindo o Estado, que poderia ter uma fonte, uma base de tributação mais estável no tempo e com maior possibilidade de sucesso. Então, Saraiva, isto leva para uma questão que ainda não discutimos, obviamente, que é o que é que não está neste orçamento e devia estar, embora a gente só conheça basicamente aquilo que tem sido tornado público e as coisas às quais tivemos acesso. Ou seja, por exemplo, para as empresas era mais importante uma descida de IRC, era mais importante uma descida de aspectos como, por exemplo, a energia ou outro tipo de programas, como falava aqui o Ricardo Rocha, no sentido de haver maior facilidade de acesso a capital por parte das empresas. Acompanho, obviamente, tudo aquilo que o Ricardo Rocha acaba de dizer, o acesso a financiamento, as condições de financiamento, a recapitalização das empresas, e por isso nós, no nosso conjunto de medidas, aproveitamos, decalcamos, plasmamos, se quisermos continuar a adjetivar, o programa Capitalizar. Este governo aprovou, há já praticamente um ano atrás, o programa Capitalizar, que continha um conjunto de medidas com vista a novos mecanismos de financiamento e capitalização das empresas, por isso acompanho completamente aquilo que o Ricardo disse, está aliás no nosso documento, das 50 medidas que apresentámos, e quando me pergunta qual a opção, eu percebo quando o Ricardo Paes Mamed diz que com a margem que temos, não temos muito por fazer, não podemos tirar coelhos da cartola, onde a cartola nem comporta ratinhos. Percebo isso. Agora, sendo sempre o orçamento uma questão de opções, há que as fazer. E a questão da qualificação, a questão da energia, como referi muito bem. Hoje, se me perguntassem, preferia, aliás já respondi uma pergunta destas de um colega seu, se perguntassem hoje às empresas se preferiam uma redução da taxa de IRC ou uma redução dos custos da fatura energética, dir-lhe já que é uma redução dos custos da fatura energética, porque nestes 2 últimos meses estamos a assistir, lamentavelmente, por questões de mercado, por um conjunto de questões que não vêm agora aqui ao caso, mas que penalizam, prejudicam a viabilidade de muitas das nossas empresas, pela sua dimensão e por aquilo que o custo energético representa nos seus custos de produção, estamos com aumentos de 25%, 30% na fatura energética comparativamente com os meses anteriores, tal é porque na negociação destes novos contratos de fornecimento de energia estão a sofrer aumentos desta ordem de grandeza. Por isso, Rui, não hesitaria entre hoje uma redução da taxa de IRC e uma redução do custo da fatura energética, redução da fatura energética. A questão que aqui foi colocada e muito bem, nós temos um déficit de qualificações, nós temos problemas hoje em captar mão de obra qualificada e por isso apresentámos nas nossas propostas uma proposta nesse sentido, que era afetar uma parte da TSU, afetá-la diretamente à formação profissional, sendo que aquela que não fosse utilizada seria devolvida. E essa formação profissional também aplicada ao... Formação profissional que as empresas... gestores?
de formação profissional, de um modo geral, às empresas, porque não se faça esta diferenciação entre gestores Mas é e que muitas trabalhadores. vezes, quando se fala da formação profissional, tem-se sempre a ideia de que são os trabalhadores que não, Rui, são todos. que não são todos. qualificados. É o universo de das facto, empresas. muitas vezes tem a ver com a gestão das empresas. É o universo das empresas, até porque a esmagadora maioria das empresas portuguesas, os donos, os empresários, os patrões, como lhe quiser chamar, são trabalhadores por conta própria. São até 10, as empresas têm até 10 trabalhadores, a esmagadora maioria, entre esses trabalhadores estão os donos da própria empresa, que arriscaram, ousaram. E não vem também muito daí do nosso déficit de produtividade, ou seja, de falta de preparação de muitos desses empresários para gerir. A produtividade é um conjunto de fatores, não tem apenas a ver com a qualificação, porque uma empresa, eu posso ter déficit de qualificações, mas se tiver o rasgo, a iniciativa, eu contrato, eu compro, eu pago um ordenado, contrato quadros que tenham essas competências. Por isso, essa questão das qualificações, desde que a empresa seja produtiva, desde que tenha resultados líquidos, eu posso contratar essas competências se eu não as tiver e tiver a humildade de reconhecer que não as tenho. Também é esse ponto. Pronto, e tiver a humildade de reconhecer, mas muitas vezes a liderança é articular as melhores valências, as melhores competências. Não é um homem só, o self-made man, é articular, é saber articular uma equipa, porque hoje, cada vez mais na economia moderna, é um conjunto de valências que têm que estar sinergeticamente articuladas, por isso, por aí, todos precisamos de melhores qualificações. E é isso, de alguma maneira, está a acontecer. Com o déficit de qualificações, os fundos para a formação profissional continuam a ser adulterados, portanto, continuamos a confundir verbas para a formação e para a educação, porque, enfim, uma estudante do Ministério da Educação continua a afetar verbas que, na nossa perspectiva, parte delas retiradas da formação profissional e dos centros de formação protocolados que todos temos, quer entidades empregadoras, quer entidades sindicais, mas isso levava-nos a outra discussão. Por isso, se me perguntar, e termino assim respondendo à sua pergunta, se tivesse hoje que fazer uma opção entre a descida do IRC, a taxa nominal do IRC, e a fatura energética, a redução da fatura energética. Carlos Silva, o que é que não está neste orçamento e devia estar, para além, obviamente, da questão dos aumentos salariais, que ainda não está clarificada? O que é que não está, devia estar? Já lhe falei na questão do interior e de uma aposta clara do Governo em relação ao futuro, o que é que quer efetivamente para combater a desertificação do país, para combater os problemas demográficos com que Portugal neste momento está confrontado, naturalmente para suscitar uma reflexão em relação às questões de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, questões de género, as questões das alterações climáticas. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que podem não estar vertidas no orçamento, mas tudo isto custa dinheiro e, portanto, deverá, na nossa opinião, ter naturalmente um reflexo dentro do orçamento. As matérias das qualificações não são questões de sumenos importância, porque, como dizia o António Saraiva, e estamos de acordo, há aqui um problema de consideração de políticas públicas ativas de emprego que são implementadas pelo IFP. Há 23 centros protocolados. Na nossa opinião, já deveriam ter sido retirados do perímetro do Estado, porque ainda continuam a ser objeto de cativações. Ora, no ano passado, houve um acordo no Parlamento para que dentro da formação profissional não houvesse cativações. O que é que o Sr. Ministro das Finanças fez? Descativou, portanto, não colocou cativações naquilo que são os cursos, os milhares de cursos que existem administrados pelo IFP em todo o país para promover a qualificação de trabalhadores, mas foi cativar as verbas necessárias para as questões administrativas que os trabalhadores dentro do IFP e dos centros protocolares têm que lá estar para desenhar naturalmente aquilo que é a oferta de cursos formativos para os trabalhadores. Isto devia estar aqui refletido. Estamos a falar de centenas de milhões de euros que vêm dos fundos estruturais, nomeadamente do Fundo Social Europeu, e que são desviadas e canalizadas para o ensino profissional. O ensino profissional não tem nada a ver com formação profissional. E o GT defende mais. Defende que a formação profissional deve ir ao encontro das necessidades das empresas. São elas que colocam todos os dias em cima da mesa a necessidade de trabalhadores qualificados. Então, só um déficit de qualificações, vamos apostar nas qualificações, com dinheiro. É preciso, naturalmente, este aporte de verbas, seja dos fundos estruturais, seja do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, com uma nova estratégia para que, efetivamente, este déficit não seja sentido. E diria mesmo mais. Ao nível do apoio que nós defendemos que as empresas devem merecer, não é pelo facto dos lindos olhos, salvo seja do António Saraiva ou de qualquer outro empresário neste país. A ideia aqui é que são eles que criam postos de trabalho. São as empresas que criam postos de trabalho. E o que nós queremos é trabalho decente. Não podemos esquecer que entre 2011 e 2015 saíram de Portugal 500 milhão de pessoas. A maior parte delas pessoas qualificadas. Como é que agora voltam? O que é que vamos oferecer a esses trabalhadores? Pelos vistos, metade do IRS, não é? Metade do IRS acha que chega, como dizia o Primeiro-Ministro, se calhar não chega. Migrado, não é? Não, o Primeiro-Ministro disse, se calhar não chega, mas é um sinal. E nós achamos que esse sinal é importante. Mas merece muito mais. O que é que o setor privado está disponível para oferecer a este 500 milhão que possa regressar? São baixos salários?
É assim que se estimula o crescimento da economia? É assim que se estimula a competitividade? É também um desafio para nós discutirmos com o setor privado, que naturalmente não está vertido neste orçamento. Ricardo Paes Mamed, como economista, via margem para baixar o IRS neste orçamento? Ou seja, poderia haver um maior benefício para o geral das famílias? Sabemos que há aqui alguns benefícios para a função pública e para pensionistas. Aliás, talvez um facto não seja alheio a estarmos a um ano das eleições. Para o geral da população, havia margem para, por exemplo, baixar o IRS, porque assim havia um benefício direto para toda a gente? Bom, eu sei que não simpatiza com o déficit de 0,2%, mas não é só com o 0,2%. Eu não simpatizo efetivamente com um conjunto de ideias feitas. Com ideias feitas como seja, não há problema nenhum em manter as pensões estagnadas durante 20 anos, não há problema nenhum em manter o poder de compra dos funcionários públicos a cair durante 20 anos, não há problema nenhum em que não haja mais investimento público. Outra ideia feita que é muito difícil de desmontar, eu sei que é muito difícil de desmontar, mas as pessoas deviam pensar duas vezes, não há a ideia de que a boa governação orçamental é ter déficit zero é simplesmente errada. É simplesmente errada. Se fosse assim, nós não tínhamos tido, ao longo da história, a esmagadora maioria dos países, durante a esmagadora maioria dos anos, a ter déficits, e isso nunca impediu que os países mais desenvolvidos do mundo se tornassem os países mais desenvolvidos do mundo. Os países que são os mais desenvolvidos do mundo, durante a maior parte da sua história, tiveram déficits reais, tiveram saldos negativos do orçamento. Eventualmente não tinham os níveis de dívida que Portugal tem hoje. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Nós temos um objetivo em Portugal. E esse objetivo, temos muitos objetivos. Desse ponto de vista, nós temos um objetivo. Esse objetivo é descer a dívida em percentagem do PIB. Ora, o FMI, que tem sempre previsões mais pessimistas do que todo o resto... Certo, isso pode acontecer pelo crescimento da economia, portanto, não é pelo crescimento da economia, a dívida automaticamente baixa. Metamos isto na cabeça. Não é a economia cresce quase sempre. Em termos nominais é raríssimo, raríssimo. É raríssimo uma economia não crescer em termos nominais. Raríssimo acontecer. E uma economia que cresça em termos nominais significa que a dívida que tinha um peso ontem, amanhã vai ter um peso menor porque a economia cresceu em termos nominais. Portanto, e é isso. E é por isso que é perfeitamente possível um país ter um déficit orçamental de 0,5% de 1% e mesmo assim a dívida baixar. Das estimativas que eu faço, com base nas projeções do FMI para os próximos anos, Portugal poderia ter um déficit orçamental de 0,5% e o ritmo de diminuição da dívida em percentagem do PIB ainda seria maior do que aquele que são as metas orçamentais da União Europeia. Mas essa dívida em termos nominais continuava a ter de ser paga. Mas isso é irrelevante, Rui. Para que é que isso me interessa? Para pagar a dívida? Mas o que é que me interessa em termos nominais? Essa é a mesma coisa que eu, há 20 anos, pagava €1 por um gelado. Pagava 100 escudos por um gelado. Hoje pago €1, estou a pagar muito mais. O que é que isso me interessa se o meu salário hoje é muito maior do que há 20 anos? O que interessa não é quanto é que é em termos nominais. Por favor, os jornalistas da economia têm uma responsabilidade acrescida de não induzir as pessoas em erro. A dívida nominal é irrelevante, espero que toda a gente perceba isso. Aquilo que é relevante para um Estado, para uma pessoa, para uma empresa, é a capacidade de pagar a dívida com base no rendimento que se gera. Uma empresa pode se endividar e deve se endividar se, através do seu endividamento, conseguir ter investimento que lhe vai gerar mais retorno. Portanto, é absurdo discutirmos as coisas em termos de dívidas nominais. E o que é preciso compreendermos é que o Estado português pode reduzir a sua dívida em percentagem do PIB a ritmos que são os maiores que alguma vez foram registados na história da vida portuguesa, da história de Portugal. Pode continuar a reduzir a taxas que, a meu ver, são absurdamente elevadas, tendo um déficit orçamental que é superior ao que está previsto atualmente. Portanto, um déficit de zero é um absurdo, é uma coisa que não faz sentido, só faz sentido a pessoas que têm como objetivo contrair o peso do Estado e utilizam esta desculpa porque as pessoas mal informadas acham que ter despesas igual às receitas é boa governação. Não é. Não é.
E, portanto, a discussão que devemos estar a ter, em primeiro lugar, é se o déficit 0,2% é um déficit que é adequado à situação económica em Portugal. Porque o que nós temos, nós os três fazemos parte do Conselho Económico e Social, onde sistematicamente, todos os anos, o Conselho Económico e Social olha não para o orçamento, mas também olha para o orçamento, mas olha todos os anos, acabou de olhar para a conta geral do Estado e apercebe-se sempre de uma coisa, que é o Estado tem dívidas em relação aos seus fornecedores, dívidas que chegam a quase 1 milhão de euros por ano, e muitas dessas empresas a quem o Estado não está a pagar a horas são pequenas e médias empresas. Ora, mais uma vez, o que vai acontecer com este orçamento no próximo ano é que o Estado vai continuar a ter pagamentos em atraso. Porquê? Porque não quer reconhecer esses pagamentos em atraso sob a forma de déficit. Isso é um déficit, mas é um déficit que está escondido. Se o Estado pagasse as dívidas que têm em atraso às empresas, nomeadamente às PMEs, poderia fazê-lo provavelmente com um déficit que não fosse 0,2, fosse 0,3, 0,4 ou 0,5. Do ponto de vista do impacto da descida da dívida, isso não seria relevante. O Estado continuaria a baixar a dívida em porcentagem do PIB. E, no entanto, pagamentos em atraso que têm às empresas deixaria de os ter. Quem diz isto diz o investimento que é necessário, quem diz isso diz a regularização das suas relações com as pessoas que trabalham para o Estado e, portanto, nós estamos perante aqui um exercício orçamental que visa ir ao encontro de um fetiche que é absurdo, porque as pessoas insistem nesta ideia que os Estados só são bem governados se tiverem déficit zero. Alimenta-se essa ideia e, à custa disso, faz-se uma gestão orçamental que, na prática, é uma gestão errada. Ricardo Paes Mamed, o meu papel aqui, como jornalista de economia, não é debater consigo, é simplesmente moderar este debate, portanto vou pedir a opinião ao Ricardo Arroja. É um absurdo termos déficit zero, Ricardo Arroja? Não é um absurdo ter um déficit zero, é um absurdo assumir que o déficit zero é boa governação, é isso que eu estou a dizer. Ricardo? É totalmente correto ter uma política de redução do déficit quando a economia está a crescer. Precisamente porquê? Porque a política orçamental pretende-se contracíclica. A política orçamental pretende-se contracíclica e, portanto, naturalmente, numa altura em que Portugal está a crescer a 2,2%, 2,3%, o que à luz da taxa de crescimento dos últimos anos é bastante superior àquele que foi o nosso crescimento médio, é natural que é nesta altura, é nesta circunstância que nós temos que fazer o nosso maior esforço no sentido de reduzir o déficit, estamos a reduzir o déficit, reduzir a dívida pública em percentagem do PIB, que é precisamente isso que nós estamos aqui a discutir. E, portanto, é agora a altura para ter uma política orçamental restritiva, porque naturalmente virá o dia em que há uma recessão, em que há necessidade de estabilizadores automáticos e, com isso, há despesas que hoje não temos e que passaremos a ter. Esse é o ponto, o panorama, a perspectiva de fundo que nós devemos ter em vista. Agora, evidentemente, o facto do Estado português ter, ao longo dos anos, acumulado déficit atrás de déficit, atrás de déficit, atrás de déficit, criou vários efeitos. Em primeiro lugar, criou a necessidade de uma carga fiscal cada vez maior. Em segundo lugar, criou o tipo de situações que o Ricardo tão explicitamente referiu ainda agora, ou seja, a imoralidade dos atrasos ao Estado, dos atrasos do Estado às empresas, atrasos que o Estado faz perdurar no tempo, que aniquilam, que matam as empresas, que destroem emprego, que levam à ruína de imensas famílias e de pessoas que têm negócios, que têm naturalmente relações comerciais com o Estado e que são prejudicadas, que é uma imoralidade que é, em primeiro lugar, causada pelo despesismo excessivo do Estado e, portanto, aí temos claramente uma externalidade negativa daquela que deveria ser uma preocupação do Estado, que é não causar mal aos seus concidadãos. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me evidente que uma boa gestão orçamental, seja ela conseguida com um déficit de 0, ou de 1, ou de 2, ou com certos anos em que apresenta saldos superavitários de 1, 2 ou 3, mas essa é a linha de fundo, esse é o objetivo último que tem que ser atingido. E a verdade é que nós, neste momento, estamos ainda, na prática, a corrigir os excessos do passado e, portanto, um país que tem uma dívida pública como a nossa, que em percentagem do PIB, repito, é das mais altas de todo o mundo, que em termos nominais representa cerca de 25 mil euros per capita a cada cidadão português, cidadãos esses que depois têm as suas próprias dívidas privadas. Portanto, tudo isto leva a que a economia seja onerada e, portanto, naturalmente, na minha opinião, nas circunstâncias atuais, a política orçamental tem de ser no sentido que estamos a prosseguir e, portanto, desse ponto de vista, não vejo que seja absurdo, bem pelo contrário, parece-me que é muito acertado. Ricardo Arroja, e o Ricardo Paes Mamed acabou por não responder à minha pergunta. Via margem para baixar IRS neste cenário
de redução do déficit e de redução da dívida? Ou seja, dentro das opções que o Governo tem à sua disposição, baixar o IRS fazia sentido? Pois, a questão da redução do IRS, naturalmente que eu acho que as famílias portuguesas mereceriam essa redução, até porque se houve erro de política económica no anterior governo, esse erro foi precisamente o enorme aumento de imposto de IRS, que na prática levou a um aumento de 35% da taxa efetiva de imposto, que foi de facto um aumento extraordinário. Nós em Portugal tínhamos até há bem pouco tempo atrás uma receita de IRS que rondava os 8, 9 mil milhões de euros, neste momento estamos em 12, 13 mil milhões de euros, portanto isso revela de facto o aumento, a carga adicional que foi pedida às famílias. O outro erro, já agora, crasso de política económica do anterior governo, foi também a subida do IVA sobre a eletricidade, porque levou a um preço da eletricidade que está francamente acima daquilo que deveria estar, é dos preços mais altos de toda a Europa numa base ajustada pelo poder de compra dos vários países. Refiro-me, obviamente, ao preço após todos os impostos que são cobrados, porque em Portugal o grande contributo da fatura final que nós pagamos, a grande causa dessa fatura é de facto a fiscalidade que incide sobre a eletricidade em Portugal, daí a necessidade também de rever essa mesma fiscalidade, mas obviamente, Rui, e temos vindo a falar nisso neste programa, são opções orçamentais que se tomam e, portanto, se fôssemos reduzir o IRS, é exemplo do que se vai fazer para os imigrantes, que é uma medida essencialmente simbólica, mas que penso que seria muito apropriada se fosse tomada para a generalidade da população, evidentemente que obrigaria a reduzir despesa noutro sítio qualquer ou aumentar impostos noutro sítio qualquer. E, portanto, mais uma vez, o importante é atender aos desafios de médio e longo prazo do país, e aquilo que nós observamos é que, de facto, em Portugal temos uma economia que está muito pressionada pela pressão fiscal, que é, de facto, muito alta. Eu dei o exemplo há pouco das empresas, que temos cerca de 30% das PMEs com capitais próprios negativos. Dou o exemplo, naturalmente, dos salários em Portugal, que, em termos nominais, face àquilo que existe por essa Europa fora, são baixos, em que o nosso poder de compra, de facto, não suporta os salários portugueses que oferimos, mas os preços europeus que pagamos, e, portanto, tudo isso é um desafio, e aí devo manifestar também alguma solidariedade com os responsáveis governativos que, ao longo dos anos, vão fazer esses orçamentos, porque, de facto, frequentemente a escolha é entre o mal menor, e, desse ponto de vista, às vezes as escolhas são muito difíceis de fazer. Então, Saraiva, o que é que este orçamento, faço-lhe a pergunta de outra maneira, um governo de direita, como o que tivemos, esquecendo, sei que isso é possível, que houve um período de troika, mas um governo de direita podia ter apresentado este orçamento? Ou seja, o que é que isto difere assim tanto? Rui, eventualmente não, porque e hoje dizer que é um governo de direita ou que é um governo de esquerda, acho que não é, como aliás o Ricardo já disse, não é por ser de esquerda ou de direita que as opções, neste dificílimo quadro em que agilizamos os nossos orçamentos, diferenciaria. Agora, seguramente faria diferente, porque com a curta margem tem que se sinalizar, e há aqui sinais que já foram referidos. Não deveria existir aumento de impostos, pelo contrário, os impostos indiretos estão a aumentar. O ano passado aumentou-se aumentou-se o IRC pela derrama estadual. Deu-se um sinal negativo aos investidores, porque, dizia o Ricardo há pouco, mas isso são sinais que não levam a que as empresas melhorem. Mas são expressões que não levam a que as empresas tenham grandes melhorias. Mas são sinais negativos que se dão. Provavelmente os sinais seriam outros. A taxa de IRC, não sendo hoje, como lhe disse, a opção, porque quando comparamos dois males, escolhemos o menor, e hoje seria, obviamente, a fatura energética pelo lado do efeito fiscal, mas continuada redução do IRC, tal como o anterior governo tinha definido, seria um bom sinal. A questão da formação profissional seguramente teria outra sinalização, e alguma redução dos impostos, atendendo às nossas propostas, que este governo não fez este ano, não fez o ano passado, já não vai fazer porque a legislatura, este é o último orçamento desta legislatura. Carlos Silva, em geral este orçamento não tem assim nada de especialmente negativo. Eventualmente que as empresas que António Saraiva representa podem ter alguma razão de queixa. No geral, as medidas estão globalmente positivas. É um orçamento de alguma forma eleitoralista? É um orçamento social. Para nós, que acusámos o anterior governo de alguma insensibilidade social,
Este orçamento vem ao encontro de algumas das nossas expectativas. Se me disser que não conseguimos encontrar todas, naturalmente que é verdade. Mas há uma coisa que o Ricardo Paz Mamed aqui disse, com a qual eu estou absolutamente de acordo. É que há uma teimosia dos sucessivos governos em Portugal de terem um déficit zero. Como se isso aliás, avalize a reputação e a credibilidade do governo português na sua gestão da economia e do crescimento económico de Portugal. E, portanto, se efetivamente o déficit não fosse 0,2, fosse 0,3, ou 0,4 ou 0,5, se calhar em vez de termos 50 milhões para os aumentos da função pública, poderíamos ter 70, 80 ou 90 milhões, poderíamos se calhar ter mais um escalão no IRS no sentido de aumentar a progressividade fiscal e dar mais justiça, naturalmente, no imposto que já é caro. Mas isso não resulta de escolhas, Carlos. É uma opção política. Deixe-me dar também um exemplo, que depois tem a ver com as medidas concretas que constam deste orçamento. Qualquer que seja o nível de rendimentos de uma família, vai passar a ter livros gratuitos até ao 12º ano, se, obviamente, andar numa escola pública. E, para isso, o Governo vai despender 100 milhões de euros. Por outro lado, para aumentar funcionários públicos, há 50 milhões de euros, ou seja, metade. Isto faz sentido? Na nossa opinião, não. Porque estamos a desvalorizar o fator trabalho, nomeadamente aqueles que são os servidores do Estado e que servem todos os cidadãos de forma exemplar. Se me disser que há trabalhadores da administração pública no meio de 500 mil, que um ou outro, enfim, não são profissionais obriosos, mas isso existe em todo lado, em todas as profissões e também no setor privado. O que nós aqui vimos dizer é, por exemplo, a questão de um eventual aumento de 10 euros para os funcionários públicos, um aumento nominal de 10 euros, perguntar-me, é justo, é bom? Eu se calhar acho que não. Se calhar seria mais, ao fim de 10 anos a amargarem. Não apenas o facto de não haver aumentos salariais, pelo contrário, houve cortes e que, portanto, reduziram claramente o rendimento disponível das famílias, nós temos que olhar para o futuro com outra expectativa. E um governo do Partido Socialista, com apoios à esquerda no Parlamento, naturalmente que a sociedade portuguesa, a generalidade dos portugueses, sobretudo os trabalhadores por conta do trem, esperariam outras medidas mais ambiciosas no sentido de, naturalmente, haver mais rendimento disponível. Se perguntava-me, o orçamento é relativamente razoável para os trabalhadores? É. Poderia ser melhor? Podia, mas o ótimo é inimigo do bom e, portanto, a ideia aqui é que nós, até à sua aprovação final, possamos também, em sede de concertação social, darmos os nossos contributos, já os demos, em momento oportuno. Amanhã haverá de novo uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro em sede de concertação social e não deixaremos de continuar a dizer aos partidos políticos e ao Governo que ainda há oportunidade, na nossa opinião, para não transformar a questão do déficit num elemento sacrossanto, que é aquilo que nós temos vivido nos últimos anos. Sempre me lembro de a questão do déficit dominar as atenções sempre que se discute o Orçamento de Estado. Porquê? Porque o anterior Governo queria cumprir religiosamente com as questões internacionais. Este, afinal, também copia nessa área, com uma grande nuance que, para mim, é muito relevante, que é o facto de muitas das medidas aqui colocadas neste orçamento terem a sensibilidade social que anteriormente não tínhamos. E, portanto, nesse aspecto, globalmente, o orçamento, na nossa opinião, é positivo. Ricardo Paz Mamed, o crescimento económico, chave fundamental nomeadamente para a questão das contas públicas. Que medidas identifica neste orçamento como amigas do crescimento económico? Os orçamentos não devem ser amigos do crescimento, devem ser, quando muito, não devem ser inimigos do não crescimento. Isto é, os orçamentos devem evitar pôr as economias mais para baixo quando elas estão em crise. Não devem promover artificialmente crescimento económico quando a economia está a crescer. Portanto, os orçamentos devem ser... Por exemplo, se baixar o IRC ou se baixar o imposto sobre as empresas, em geral, a carga fiscal sobre as empresas, não tem efeito nenhum sobre o crescimento económico. Tendo a aumentar o investimento das empresas e a estimular o crescimento. Não tem efeito nenhum sobre o crescimento económico de curto prazo, nenhum. O que tem efeito de crescimento económico de curto prazo não falei de curto prazo, falei de crescimento. O que tem efeito sobre o crescimento é haver uma política fiscal que seja estável, que seja coerente e seja... Certo, nesse ponto estará de acordo com o António Saraiva. E que seja previsível. A previsibilidade é muito importante nas decisões de investimento. E, portanto, tudo o que seja... Eu acho sempre muito curioso, nomeadamente nas minhas discussões com o Ricardo Roja, isto passa a vida a acontecer, que é, por um lado, faz-se um apelo à previsibilidade e à estabilidade do sistema de impostos, mas, ao mesmo tempo, sempre que há oportunidade, diz-se, mas os impostos deviam baixar. Desculpem lá, os impostos baixarem cada vez que há uma oportunidade não é estabilidade nem previsibilidade. Não é. O que é importante para o crescimento económico... É porque é sempre aumentado. Mas não é, mas ao menos era António Saraiva, não é efetivamente importante que nós tenhamos
razoabilidade nas discussões que estamos aqui a ter em causa. Quando se discutiu, há bocado deu um exemplo, que é um exemplo muito mais relevante do ano passado do que aqueles deste ano, que é o exemplo da derrama. A derrama não é uma taxa que se aplica à generalidade das empresas, não é? E, portanto, parte de um princípio que é no momento em que há grande crescimento económico... Isso que era um sinal negativo, Ricardo. Eu sei, mas não é... Isso que era um sinal negativo. Certo. Mas a questão é, nós estaremos de acordo com a ideia da previsibilidade. A ideia de que se baixarmos hoje os impostos, seja sobre as empresas, seja sobre os rendimentos individuais, vai haver muito crescimento económico, é uma coisa que não faz muito sentido. O que levou à grande contração do consumo interno durante os anos da Troika não foi os impostos terem aumentado, foi as pessoas estarem em pânico, sem saber o que lhes iria acontecer. Porque havia muita gente que, apesar do aumento de impostos, continuava a ter muito mais dinheiro para gastar do que aquele que efetivamente gastou, porque as pessoas estavam a terapia de choque. Uma terapia de choque que, de resto, foi deliberada e que, pelo susto, levou as pessoas a gastarem menos e as empresas também a investirem menos. As empresas não investem mais ou menos de um ano para o outro porque o IRC aumentou 1 ponto percentual ou diminuiu 1 ponto percentual. Nesse sentido, eu estou de acordo com o António Saraiva, há sinais que se dão. E esses sinais são muito importantes. Eu sou favorável, neste momento, já o tenho dito sistematicamente, embora às vezes seja difícil fazer compreender isto, porque acham sempre que qualquer pessoa que defenda que o déficit não tem de ser zero, que está a apelar ao despesismo. Eu sou muito favorável à trajetória, a nós embarcarmos por uma trajetória de descida da dívida pública e que o fazemos de forma sistemática. Também acho que só por esforço interno não vamos lá, mas é uma discussão que não quero trazer para aqui. Mas no que estiver ao nosso alcance, nós devemos ter uma política de redução da dívida pública ao longo dos anos. E isso sim, o facto de transmitirmos ao exterior que temos uma atitude desta natureza dá confiança ao investimento internacional e nacional. Da mesma forma que dá confiança nós dizermos que não vivemos num estado de conflitualidade social permanente e dizermos que nós temos uma estratégia sobre como devem evoluir os rendimentos ao longo dos anos. Por exemplo, uma das coisas que sistematicamente é dito em sede de concertação social é os salários devem aumentar em linha com a produtividade. O que nós estamos a ver neste momento no orçamento é que os salários não só não aumentam em linha com a produtividade, como nem sequer aumentam em linha com a inflação. E, portanto, isto é claramente convidar ao aumento da conflitualidade social. O que eu defendo é horizontes de previsibilidade. É regras básicas do género. Não se vai andar a mexer no sistema fiscal a cada ano. Mexidas no sistema fiscal devem estar sujeitas à avaliação e devem estar sujeitos à negociação em sede de concertação social. Devemos ter uma política de rendimentos que seja estável ao longo do tempo e que tenha em consideração a evolução do poder de compra. Isto sim, e isto mais. Olha, eu hoje estive a preparar uma lista de ensaios para os meus alunos de mestrado fazerem sobre políticas de competitividade e tenho uma lista de 45 temas. Portanto, se nós queremos discutir como é que Portugal cresce a prazo, nós não vamos estar a discutir uma medida, vamos estar a discutir um conjunto de medidas, um conjunto muito alargado de medidas sistemático que exigem previsibilidade. Portanto, respondendo claramente à pergunta que o Rui colocou, não é a descida do IRS ou do IRC que é uma política amiga do ambiente. Eu perguntei é uma política se via sinais do ambiente, do crescimento. Sim, se via sinais que ajudem ao crescimento. O sinal que eu vejo, eu quando critico o excesso de zelo nas metas orçamentais não tem nada a ver com o crescimento, não estamos nessa fase. Tem a ver com o facto de ser uma política de gestão orçamental pouco transparente. Eu acho que o Estado, para conseguir ter um déficit de 0,2%, está a pôr por baixo do tapete uma série de compromissos que não está a cumprir, inclusive, como eu já disse, com a empresa que não está a pagar. Não é uma questão de crescimento. E, portanto, do ponto de vista de crescimento, eu acho que neste momento os sinais que têm de ser dados estão a ser dados. Não dependem da política orçamental, dependem da gestão a longo prazo. E a maior parte das coisas não tem a ver com crescimento. Os manuais escolares. A perspectiva, a forma como o Rui colocou há bocado a questão é: faz sentido estarmos a pagar manuais escolares a famílias que os podem pagar na mesma? Isso parte de uma leitura, que para o Rui até pode ser uma questão neutral, mas não é. Porque quando se está a fazer uma pergunta desta, a colocar as coisas nestes termos, o que nós estamos a dizer é... Não, Ricardo, eu comparei dois níveis de despesa. Bem, se fazia sentido gastar 100 milhões em manuais escolares até ao 12º ano para todas as famílias e gastar 50 milhões. Eu fiz uma pergunta, sim, mas a pergunta vinha... E gastar 50 milhões, aumentar 700 mil funcionários públicos. Sendo uma medida que beneficia todos independentemente dos seus rendimentos. Isso. Ora,
O Estado, quando diz assim, há uma escolaridade obrigatória até aos 12 anos, o que está a dizer é todas as crianças têm direito à escolaridade até aos 12 anos. E, portanto, o Estado está a assumir essa responsabilidade. Se está a assumir essa responsabilidade, também tem de assumir essa responsabilidade financeira, como de resto fazem todos os Estados desenvolvidos do mundo. A escolaridade obrigatória é acompanhada da gratuitidade de ensino associado. Não faz sentido nós dizermos que a escolaridade é obrigatória e depois não assegurarmos à partida que essa escolaridade tem condições para ser feita e que as famílias não olham para essa escolaridade como um peso financeiro. É uma medida que é tomada nesse sentido e, portanto, são escolhas que se fazem sobre a forma como nós organizamos a sociedade. Sobre o crescimento, eu acho que é tão importante o compromisso que o Estado tem sobre o nível de escolaridade que tem, como o compromisso que o Estado tem sobre a estabilidade do sistema fiscal. Não podemos estar sempre a falar só das mesmas coisas. Posso também dizer que o orçamento ainda não foi entregue na Assembleia da República, será ainda a qualquer momento nesta altura. Portanto, espera-se que Mário Centeno e a sua equipa cumpra a lei e entregue o orçamento, a proposta do Orçamento do Estado ainda no dia 15 de outubro. Já não falta muito para lá chegar, cerca de 25 minutos. Portanto, a qualquer momento teremos então essa entrega da proposta do orçamento na Assembleia da República e, ao que sabemos, haverá nessa altura também uma declaração de Mário Centeno aos jornalistas, sendo que, e recordo, só amanhã de manhã, a partir das 9 da manhã, é que serão apresentadas as linhas gerais do Orçamento de Estado, melhor, da proposta do Governo do Orçamento do Estado para o próximo ano, amanhã, a partir das 9 horas, no Ministério das Finanças. Dada esta informação, Ricardo Roja identifica sinais nesta proposta de orçamento que sejam estímulos ao investimento, que sejam estímulos ao crescimento. Era esta a minha pergunta. Estímulos ao crescimento para que se consiga então ter esse crescimento económico fundamental para tudo o resto. Rui, com franqueza, do cardápio de medidas que foram anunciadas, não vejo nenhuma que seja especialmente estimulante. Há umas medidas irrisórias para o interior, umas deduções, umas majorações às deduções à coleta de IRC e a outros tipos de despesas, mas são coisas relativamente menores, onde eu acho que há uma falha grande e voltando ao conjunto de medidas que poderiam estar no Orçamento de Estado e não estão, é em dois aspectos. Por um lado, a questão dos pagamentos atrasados do Estado. Eu não compreendo como é que um país que se diz civilizado, que está no continente europeu entre alguns dos países mais desenvolvidos do mundo, possa manter prazos de pagamento, prazos médios de pagamento, que em alguns casos atingem as centenas de dias. Eu acho isto absolutamente inconcebível e deveria existir um plano imediato de regularização destas despesas que eliminasse este drama que afeta milhares de empresas. Por outro lado, há um outro sinal que eu acho que não está presente no Orçamento do Estado e que deveria estar, e que diz respeito à eliminação de alguns custos de contexto. E aí, volto sempre ao orçamento que é distrito à Justiça. Nós temos em Portugal um orçamento do Ministério da Justiça que rondará os 1.400, 1.500 milhões de euros, mas dos quais apenas 600 milhões de euros está efetivamente adstrito ao sistema judiciário, portanto à rede de tribunais. Ora, isto em termos relativos compara mal com o resto dessa Europa e mostra que de facto nós em Portugal continuamos a dar uma prioridade orçamental muito reduzida ao setor da justiça. Estamos a falar de 600 milhões de euros para o sistema judiciário, que na prática é mais ou menos semelhante ao que gastamos em algumas PPPs tomadas individualmente. E, portanto, é de facto um desafio num país que tem uma justiça tributária e uma justiça societária muito difícil, em que temos processos de insolvência que de fio a pavio demoram 45 meses em média. Portanto, estamos a falar de 4 anos de prazos médios de uma ponta à outra de um processo de insolvência, algo que deveria ser, obviamente, endereçado pelo Estado, e isso merece não apenas uma melhor organização administrativa da justiça, mas também, eventualmente, mais recursos, porque, como eu disse, face a outros países na Europa, estamos francamente mal nesse ponto de vista. António Saraiva, a questão do investimento é absolutamente fundamental para relançar o crescimento económico, para termos desempenhos até melhores que aqueles que temos tido até agora. O que é que falta para que as empresas investam mais? Desde logo confiança, sinal para estimular toda a economia. E falta depois que, isto que o Ricardo Roja dizia, que as instituições lhe deem esse suporte. É lamentável, e acompanho
o Ricardo Roja nesse sentido, e, aliás é uma das nossas medidas. É lamentável que o Estado seja relaxo nos pagamentos e leve muitas empresas ao seu desaparecimento por problemas de tesouraria que estes sistemáticos atrasos lhe imputam, quando o Estado depois, na exigência do cumprimento de impostos para consigo, não tenha a mesma política. E, para além da confiança, um conjunto de sinais, porque como dizia o Ricardo Paes Mamed... A questão da fiscalidade é ou não é importante? É evidente a previsibilidade fiscal, a questão, desde logo a previsibilidade fiscal e depois alguns sinais. A questão dos lucros peço desculpa por interromper, vemos nesta altura Mário Centeno a entrar para a viatura, a sair do Ministério das Finanças, portanto, nesta altura em que faltam 20 minutos para a meia-noite. E, portanto, o Ministro das Finanças, nesta altura, Patrícia Carcel, boa noite. Uma longa espera e só agora temos o Ministro das Finanças a sair do Ministério. Uma longa espera. Mário Centeno acaba neste momento de sair do Ministério das Finanças, com o Secretário de Estado a acompanhá-lo. Faltam 20 minutos para essa entrega oficial do Orçamento do Estado no Parlamento. São 20 minutos que tem para chegar então até ao Parlamento com o carro com batedores. Será de certeza que vai conseguir cumprir esse horário. Estivemos aqui todos os jornalistas à espera então que o Ministro das Finanças saísse, com essa confirmação de que não vai haver conferência de imprensa esta noite, como costuma ser habitualmente. Foi tão, como tens vindo a dizer, Rui, durante o programa, foi transferido para amanhã de manhã, essa conferência de imprensa, daquele que será o último orçamento da legislatura e, pelos vistos, pelo menos sinais deste atraso, ou pelo menos dentro das horas que foram ditas durante o dia, de que foi sempre remetendo até ao final, terá sido um orçamento difícil de fechar. Falta então conhecer esse orçamento de Estado, que será entregue dentro de alguns minutos no Parlamento. E nessa altura contamos ter também, pelo menos essa é a indicação que existe, declarações do Ministro das Finanças, provavelmente uma declaração circunstancial com as linhas gerais desse orçamento, e é tudo o que teremos de Mário Centeno esta noite. A apresentação das linhas gerais da proposta do Governo será então feita amanhã de manhã. Interrompiu, António Saraiva, falávamos aqui da questão dos incentivos ao investimento das empresas. Sim, a confiança, como dizia, como é que as empresas investem mais, com confiança, com acesso a financiamento, coisa que não têm tido, obviamente as pequenas e médias empresas, a generalidade das empresas portuguesas, porque mais que a banca diz, o que é verdade é que não há acesso a financiamento e por isso o programa Capitalizar vinha ajudar nesse sentido. Depois, porque é que não damos os tais sinais e não os lucros retidos e reinvestidos? Porque é que não se estimula fiscalmente os lucros retidos e reinvestidos pelas empresas? Sinais que, como lhe digo, apresentamos e que lamentavelmente não vemos neste orçamento. Carlos Silva, não seria bom que houvesse aqui também mais apoios, estímulos às empresas, dado que são elas que criam um emprego, e quanto melhores estiverem as empresas, à partida melhores estarão os trabalhadores? Esse paradigma tem sido defendido sempre pela UGT, sempre que faz intervenções públicas ou privadas. Ou seja, sem empresas fortes, com incidência no mercado, com uma boa liderança, com estratégia, com visão, quer nacional, quer internacional, naturalmente isso salvaguarda postos de trabalho e cria outros novos. E, portanto, acho que é fundamental, como dizia o António Saraiva, que haja um clima de confiança na economia. Eu, sinceramente, acho que nos últimos 3, 4 anos, desde que este governo tomou posse, enfim, apesar de todas as vicissitudes e que há algumas queixas que os parceiros sociais e empregadores apresentam, a verdade é que há um clima de relativa confiança na economia portuguesa. Uma coisa é cada um, à sua maneira, ter uma expectativa maior em relação àquilo que o orçamento apresenta, outra coisa depois é a realidade. Eu gostava de dar uma nota sobre uma questão de sensibilidade social. O Sr. Ministro do Trabalho apresentou uma medida que, com o devido respeito, não vamos aqui dizer que o paternalismo da medida ou das medidas é deste ou daquele. A UGT teve preocupações porque, quando anda no terreno, ouviu muitas vezes dos trabalhadores, quando fazem trabalho suplementar, aumentar imediatamente o escalão do IRS. Ora, há aqui uma medida que finalmente vai haver uma tributação autónoma para o trabalho suplementar. É uma medida preconizada pela UGT depois de falar com milhares de trabalhadores em todo o país, de visitar as empresas e apresentar-me por escrito em modo oportuno. Nem a comunicação social, nem o governo falam nisso, mas falo eu, tenho que chamar também a brasa à nossa sardinha. Entre estas matérias, há também uma vontade do Partido Comunista apresentar no orçamento, por exemplo, o aumento mínimo de existência, por exemplo, para um patamar de cerca de 9.500 euros, que ainda não está concretizado, ou pelo menos não se sabe se está ou não está aceito. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias, sejam elas resultado do diálogo político, sejam do diálogo social, que nós não queremos pôr aqui em patamares
o que é mais importante? São ambos importantes, mas era importante também que na concertação social a questão das pensões pudesse ser discutida antes de haver efetivamente um acordo final, sem prejuízo de que os partidos tenham que entender, e o Governo não tem sequer necessidade de ter que, enfim, respeitar os parceiros sociais, mas eu acho que se existe concertação social tem até um princípio constitucional consagrado e, portanto, nós deveríamos efetivamente pronunciar-nos antes de determinadas medidas serem congeminadas. Terminaria naturalmente por dizer que, em relação a esta matéria das pensões, agrada-nos a possibilidade de haver um aumento até 10 euros para todos os pensionistas para o próximo ano, mas que efetivamente foram matérias discutidas com os partidos à esquerda no Parlamento. Nós gostaríamos também de ter uma palavra em relação a isso. Fizemos as nossas propostas. Espero que ainda sejamos atendidos para ir um pouco mais além daquilo que neste momento está conseguido. Eu já é o Ricardo Paes Mamede. Ricardo Arroja, vê margem para introduzir melhorias agora no debate, se for aprovado na generalidade, como se espera, quando for o debate na especialidade haverá margem para introduzir melhorias e que melhorias de forma rápida identificaria como necessárias neste documento? Bom, em primeiro lugar, penso que é importante esclarecer a existência de uma estratégia ou delinear uma estratégia relativamente à despesa com os salários da administração pública. Não apenas na questão dos salários propriamente dita, mas sobretudo na gestão das carreiras, que é uma matéria que tem sido descurada ao longo dos anos, ao longo das décadas, penso que nunca foi feita em Portugal, como deve ser, e que de facto mereceria algum detalhe para precisamente enquadrar aquela que é a evolução dos salários da administração pública e, nomeadamente, enquadrar também as necessidades de qualificações que necessariamente vão levar a investimento em formação profissional e investimento também em modernização administrativa. Esse é um ponto. O outro ponto que eu salientaria também diz respeito ao próprio sistema de pensões. Aí a discussão é um bocadinho mais lata, porque implica repensar um bocadinho a segurança social em Portugal, mas é a minha convicção, tendo em conta o problema demográfico que nós hoje em dia atravessamos, que não bastam aqueles anexos que o Orçamento de Estado tipicamente traz relativamente à utilização quer do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, quer da própria evolução da despesa com pensões face às respectivas contribuições. Esse exercício que aparece em todos os orçamentos de Estado é importante, mas é escasso e, portanto, algum trabalho adicional, mas, como disse, um trabalho que não é apenas em sede de Orçamento de Estado, é em termos mais alargados, em sede de política sobre pensões em Portugal, que deveria também incidir um pouco mais de reflexão. Muito bem, Ricardo Roja. Ricardo Paes Mamede, que melhorias é possível introduzir neste orçamento, mas ainda antes disso perguntava-lhe se via ou não a necessidade de haver aqui maior conforto para as empresas. Conforto da expressão é minha. Pois, eu acho que há aqui uma medida que é uma reivindicação antiga das empresas, que é, no fundo, o fim da obrigatoriedade do pagamento especial por conta. E eu acho que essa é uma medida que é de conforto. Acho que é uma medida claramente de conforto. Eu há anos e anos que ando a ouvir esta reivindicação e ao fim destes anos todos, ao fim de vários governos em que esta discussão está a ser levantada, isto ter sido aprovado, parece-me que dentro daquilo que poderiam ser medidas a aprovar, é claramente aquela que pode causar maior conforto. A partir daqui, nós temos de discutir que tipo de modelo de sociedade é que queremos ter e como é que queremos financiar esse modelo de sociedade. É sempre possível nós reduzirmos muito os impostos que se pagam, se estivermos dispostos também... Ricardo, deixa-me só dar nota que nesta altura Mário Centeno dá entrada no Parlamento, onde irá então dentro de breves segundos entregar a proposta de orçamento ao Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e já vai dar, eu diria, faltam nesta altura 13 minutos para a meia-noite, é mesmo no limite, Tiago Contreiras.
Boa noite, Mário Centeno, dentro do prazo constitucional, a entregar o 4º Orçamento de Estado do Governo Socialista. Pedro Nuno Santos assinalou isso mesmo com um gesto onde levantou os 4 dedos depois de uma longa espera. Aqui está a dar a entrada na Assembleia da República o Orçamento do Estado para o ano que vem, para além de Pedro Nuno Santos e de Mário Centeno, presentes também os 5 secretários de Estado das Finanças. Irá proceder-se agora ao ato simbólico de entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2019 ao Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que cumprimenta agora Mário Centeno e também os secretários de Estado João Leão, Álvaro Novo, Mourinho Félix, Fátima Fonseca e Mendonça Mendes. Também um cumprimento a Pedro Nuno Santos. Está cumprida a formalidade. Pouco mais de 10 minutos de terminar o prazo legal. É o último orçamento da chamada geringonça, com os dados macroeconómicos que já são conhecidos: crescimento de 2,2%, déficit de 0,2%, desemprego de 6,3%, dívida nos 117%. Está prometida uma declaração do Ministro das Finanças. No final deste encontro, os repórteres de imagem e os jornalistas fotográficos aguardam autorização para recolherem imagens desta entrega simbólica após uma longa espera que se arrastou durante toda a noite. Existiram encontros de última hora até meio da tarde com Bloco de Esquerda e PCP, que acabaram por motivar algumas mexidas no documento, que acabou também por motivar esta demora na entrega oficial. Vemos agora os fotojornalistas a recolherem as imagens que ficarão para a posteridade. Depois disso será a vez dos repórteres de imagem disporem também da sua oportunidade para registar este momento. Sempre alguma curiosidade para perceber que troca de palavras existe entre o Presidente da Assembleia da República e o Ministro das Finanças, depois de uma noite muito longa, mas que culmina com este desfecho dentro do prazo legal. A Constituição prevê que o documento com as contas nacionais seja entregue no limite até ao dia 15 de outubro, e acabou por assim suceder, apesar de uma grande demora que inclusivamente levou ao adiamento da tradicional conferência de imprensa do Ministro das Finanças para a explicação do documento. Esse ato apenas irá realizar-se amanhã às 8h30 da manhã no Ministério das Finanças, e com essa demora também as tradicionais reações dos partidos políticos à proposta de orçamento do Estado ficou adiada para depois dessa conferência de imprensa de Mário Centeno. O Ministro das Finanças, num artigo de opinião, já considerou este orçamento como um conciliador entre o rigor e a prudência, o crescimento e o emprego, palavras que não foram suficientes para a oposição deixar de apontar o dedo ao que considera ser um orçamento eleitoralista e que traz pouca competitividade à economia. Vamos tentar acompanhar um pouco destas palavras. Vemos. Nesta altura, então, Mário Centeno e Eduardo Ferro Rodrigues abriram um envelope onde provavelmente se encontra o dispositivo com o orçamento do Estado, com a proposta do Governo, assim, nas mãos de Ferro Rodrigues.
muitos sorrisos entre Ferro Rodrigues e Mário Centeno, conhecem-se bem e depois desta longa espera é natural que haja algum alívio pelo facto de o orçamento ter entrado dentro do prazo legal previsto na Constituição. Foi uma longa espera com poucas explicações por parte do Ministério das Finanças. O que de facto se assinalou foi o passar das horas e os adiamentos consecutivos das habituais palavras que acompanham estes momentos. Ainda há um momento para tentar escutar Ferro Rodrigues. Posso para as fotografias. Os repórteres de imagem vão já recebendo indicação para abandonarem a sala de visitas da Assembleia da República. Agora acontecerá um encontro privado entre todos estes responsáveis políticos. Depois disso, Mário Centeno tem prometida uma curta declaração aos jornalistas, numa altura em que resta saber qual será a verba inscrita na proposta de orçamento para o ano que vem para os aumentos salariais na função pública. Tiago Contreiras, então, a acompanhar este momento em que o Ministro das Finanças e a sua equipa entregam no Parlamento a proposta de orçamento do Governo, isto quando faltam 6 minutos para a meia-noite, ainda assim dentro do prazo legal previsto. Ricardo Paes Mamed, estamos mesmo na reta final, ainda tentaremos, ou neste Tudo a Economia, ou no 24 Horas, ouvir as declarações de Mário Centeno. E atropelando um bocadinho o seu raciocínio, mas pedir-lhe o que é que pode ser melhorado neste orçamento durante a discussão na especialidade? É difícil de sabermos, na medida em que há detalhes porventura importantes. Falta conhecer ainda muita coisa, nomeadamente não a quantificação de algumas medidas. Exatamente, e a partir daí torna-se um bocadinho difícil, como nós só sabemos as grandes linhas, e as alterações são sempre as alterações de detalhe, não são das grandes linhas. Muitas vezes o diabo está nos detalhes, não é? Exatamente. Agora, se me permitem, assim, muito rapidamente, em 30 segundos, eu só gostaria de fazer um apelo, que é o seguinte. O Orçamento de Estado é um documento, obviamente, muito importante e que imita alguns sinais. Agora, aquilo que temos vindo, aqueles que se dedicam minimamente a olhar não apenas para o que está programado, mas aquilo que é a execução orçamental ao longo do ano, nós deveríamos perceber que, com muita frequência, ao longo dos anos, com vários governos, sistematicamente há uma diferença enorme entre aquilo que são os orçamentos de Estado aprovados na Assembleia da República e aquilo que é a execução orçamental em cada ano. E nós não temos espaço quase nenhum em termos de debate público para discutir não aquilo que se previa, mas aquilo que foi efetivamente a execução orçamental. Portanto, eu queria apenas deixar um apelo, é que comecemos a dar, eu já nem tenho o sonho de ser de tanta importância, mas um bocadinho da importância que damos à discussão do orçamento que possamos dar também à discussão sobre a execução orçamental, que isso é que nos diz efetivamente o que os governos fazem e não o que eles dizem que vão fazer, e ainda mais, discutir todas as coisas que nós achamos fundamentais para o país e que tendemos a discuti-las em torno do Orçamento de Estado quando são muitas outras políticas que não têm um impacto orçamental relevante. No fundo, a estratégia de desenvolvimento para o país, a história do Plano Nacional de Reformas, e são coisas que são tão ou mais importantes para definir o nosso futuro coletivo do que propriamente aquilo que é este momento muito simbólico e visível, mas que só parcialmente é que depois se reflete na realidade e que só parcialmente é que tem um efeito muito relevante para o nosso futuro enquanto ainda assim país. Condiciona no imediato as opções do Governo. António Saraiva, o que é que pode ser melhorado neste orçamento durante a discussão na especialidade, assumindo que ele é aprovado, obviamente, pela chamada geringonça, não é? Rui, como aqui já analisámos esta noite, não há muita margem para melhorias, por isso não antevejo que isso possa acontecer, sendo certo que algumas coisas gostaria que acontecessem, nomeadamente esta que aqui já foi referida, do pagamento a ver com uma medida, uma obrigatoriedade que o Estado seja uma entidade de bem e pague às empresas a tempo e horas como obriga as empresas e os cidadãos, de modo geral, a pagarem-lhe a ele. Por isso o pagamento atempado às empresas nos prazos contratualizados e alguma folga naquilo que é hoje a receita arrecadada nas tributações autónomas, que ao invés de reduzir é, de facto, permita-se uma expressão, uma vaca leiteira, que vai engordando ano após ano, orçamento após orçamento, e de facto havia aí uma sinalização, porque além do PEC, que finalmente
extinta a sua obrigatoriedade de apresentação, que as tributações autónomas não venham aumentando a receita indiscriminadamente, porque elas foram, na altura, lançadas com uma determinada expectativa e com um determinado objetivo, e vêm ano após ano engordando. Também aí poderia e deveria existir uma sinalização no sentido correto. Temos mais algum tempo, aguardamos, e ainda será neste estudo de economia que vamos ouvir. A Mário Centeno perguntava-lhe há bocado, o Ricardo Roja levantava aqui uma questão que me parece pertinente, que é a questão da justiça e da celeridade dos processos. Eu bem sei que isto não é uma questão orçamental, mas é de facto um problema para as empresas. Quando eu há pouco referi à questão da confiança que os investidores, que os cidadãos em geral, têm que ter no Estado e nas suas instituições, a confiança gera-se por um conjunto de fatores que induzem essa confiança. E como nós temos dito e repetido até a exaustão, há um conjunto de chamados custos de contexto que têm que ser removidos para que essa confiança, para que esse estímulo à economia seja encontrado. Nós não podemos ter uma justiça económica com a morosidade que temos. Temos que dinamizar, acelerar os processos, desde logo nos tribunais de comércio. Temos a questão da burocracia asfixiante, que apesar do esforço deste governo no Simplex+, e com alguns resultados, não podemos desistir da procura de uma redução da burocracia asfixiante que as empresas têm e dos processos, além do custo, o tempo que acaba por ser custo, que as empresas perdem. Enfim, há aqui um conjunto de temas que, não tendo a ver diretamente com o orçamento, tem a ver diretamente com a confiança dos cidadãos e dos investidores, para que a economia, através desses sinais, possa começar a ter condições, ter pilares para o seu desenvolvimento. Temos agora Pedro Cisa Vieira à frente da pasta da economia. Já ontem ouvimos, na sua opinião, entendo que é um ministro com mais peso político. Pode ser positivo desse ponto de vista? Pode, porque, como eu também disse ontem, nós no fundo, irá executar algumas das opções que agora surgem no orçamento. Nós, país e nós, empresas, não temos ministro das empresas, ministro da Economia, faz tempo. Não foi apenas neste governo. Já não há um verdadeiro ministro da Economia que bata o pé, que seja assertivo em relação ao Ministério das Finanças, por exemplo, que trava esse combate com as finanças e a economia, do qual ele possa ser vitorioso em alguns dossiês, não tendo peso político, como os anteriores ministros não tiveram. Pedro Cisa Vieira, pela proximidade que tem do Primeiro-Ministro, pela confiança que tem dele e com o peso que lhe reconhecemos, pode ter necessidade reivindicativa de desde logo colocar no terreno o programa Capitalizar, do qual foi um dos grandes arquitetos, enquanto coordenador do grupo de missão que agizou, que agora, como ministro, que aliás já era de alguma maneira, porque havia aqui uma sobreposição de competências e de áreas. O Ministério da Economia foi sendo esvaziado dos fundos comunitários, do Capitalizar, enfim, houve aqui um conjunto de medidas que o Ministério da Economia, nós hoje podemos acusar Manuel Caldeira Cabral de não ter peso político e de não ter muita intervenção, mas de facto foram retiradas nas competências delegadas, foram retiradas muitas das competências que o Ministério da Economia, ou tê-las, se não lhes tivessem retirado, provavelmente o papel de Manuel Caldeira Cabral teria sido diferente. Este Ministro tem estas condições, é que, no mínimo, que consiga pôr no terreno o programa Capitalizar, que o Governo já aprovou há cerca de um ano e que algumas das medidas, sendo virtuosas, estão por aplicar, e desde logo isso já seria bastante para, neste ano que falta da legislatura praticamente... É um programa, já agora, para explicar, é um programa de acesso das empresas a capitais para... A fundos de capitalização, a capitalização das empresas, as reestruturações para empresas que passam por processos de reestruturação terem acesso a financiamento, enfim, um conjunto de medidas que ainda neste passado fim de semana o Sr. Ministro, ainda não Ministro, nos falava no Expresso, e que agora tem condições efetivas para colocar no terreno e fazer sentir às empresas, porque mais do que a publicidade é o fazer, de facto, a sua aplicação. Carlos Silva, o que é que pode ser melhorado durante a discussão na especialidade? E sublinho sempre este ponto, continuamos sem saber o que é que acontece com os aumentos salariais da função pública. Já agora aproveito para dizer que o Ministro irá falar não às 9 da manhã, mas às 8h30 da manhã, portanto também vai dormir pouco, diria eu. Bem, como dizia há pouco o Ricardo Paes Mamed, nós conhecemos as grandes linhas do orçamento, não conhecemos agora as minudências que ele contém. Para o GT, fundamentalmente, é que as famílias portuguesas, os trabalhadores de uma forma geral, tenham mais rendimento disponível no final de cada mês a partir de janeiro de 2019. Naturalmente que é isso que os trabalhadores e as trabalhadoras deste país ambicionam. E, por outro lado, os trabalhadores da administração pública que vejam e que todos vejamos a capacidade dos aumentos do Estado vão para além dos 50 milhões que até agora têm sido discutidos como um patamar que o Governo não quer ultrapassar. E, portanto, é nesse sentido... Muito rapidamente, Carlos Silva, temos a qualquer momento a declaração de Mário Centeno. Valorização dos trabalhadores da administração pública, valorização do fator trabalho e, naturalmente, as remunerações, que são para nós uma questão fundamental. Vamos ouvir Mário Centeno. Histórico, apresentamos o quarto orçamento desta legislatura. É um orçamento que prossegue o caminho do rigor e do equilíbrio nas contas públicas. Apresentamos um déficit de 0,2% neste Orçamento de Estado para 2019.
que permite sustentar a descida da dívida pública, tal como tem acontecido nos últimos 2 anos. Mas é um orçamento que aposta em áreas muito importantes, como os transportes, a habitação, a cultura, a ciência, para além de permitir a continuação das políticas que hoje levam o desemprego a ter a taxa mais baixa dos últimos 14 anos, são 6,3% a taxa de desemprego que nós projetamos para 2019, um crescimento do emprego robusto e a continuação da convergência com a área do euro e a União Europeia. É um orçamento que permite continuar a cumprir o contrato de confiança que temos com os portugueses e todos os compromissos internacionais do país. É uma questão que, como sabem, tem tido bastante relevância nas nossas políticas económicas e orçamentais. Portanto, temos amanhã a oportunidade de continuar este nosso diálogo sobre o Orçamento de Estado. Nós faremos uma conferência de imprensa no Ministério das Finanças às 8h30 da manhã e lá estarei para apresentar com grande detalhe a todos os portugueses, através de vocês. Que verba tem disponível para os aumentos na função pública, Sr. Ministro? Nós temos amanhã a oportunidade de discutir todos os detalhes. A administração pública, nas suas diferentes facetas, é uma das questões mais relevantes para este governo, porque todos sabemos a importância dos serviços públicos e do investimento nos serviços públicos, em particular nos seus trabalhadores. Por isso, temos uma longa lista de medidas que temos implementado ao longo da legislatura. A questão salarial e remunerativa é muito importante e nós temos muitas medidas nessa dimensão. Amanhã falaremos sobre elas. Como é que se explica esta entrega a estas horas, Sr. Ministro? Muita expectativa em relação a este orçamento. Estaria à espera que ele estivesse a ser aplicado no Ministério talvez um pouco mais cedo. Não nos pode dizer, pelo menos, se está contemplado no orçamento uma verba específica e se essa verba pode ser superior aos 50 milhões para os aumentos. Portanto, a função pública está, com certeza, muitos funcionários públicos à espera. Deixe-me dizer-lhe que hoje, no dia em que apresentamos o 4º orçamento da legislatura, quero reafirmar uma ideia que já transmiti várias vezes. Este orçamento é um orçamento para todos os portugueses. É um orçamento que permite que o país continue numa senda de crescimento económico, de redução do desemprego, que permite a valorização dos funcionários públicos nas diferentes vertentes em que essa valorização é crucial para a prestação de um bom serviço público com funcionários públicos motivados. Eu agradeço as vossas perguntas e a insistência na mesma pergunta, mas amanhã falaremos com mais detalhe. Última pergunta. Houve algumas negociações de última hora que atrasaram a entrega do orçamento? Não houve negociações de última hora que tivessem atrasado a entrega do orçamento. A entrega do orçamento é o finalizar do processo de preparação dos documentos que compõem um orçamento de Estado, que são centenas, mais de 1000 páginas. É um processo, do ponto de vista técnico, exigente, que é feito com grande minúcia pelos serviços do Ministério das Finanças em particular, mas não só, também de outras entidades públicas, e nós fazemos-lo sempre com grande rigor. O rigor que até hoje permitiu que nós tínhamos numa legislatura que é suposto ter 4 orçamentos, apresentado 4 orçamentos, cumprido. O conteúdo desses orçamentos é a parte mais importante e, obviamente, eles são sempre resultado de negociação. Seria sempre assim. Há negociações em várias vertentes, a vertente sindical, a vertente parlamentar. O trabalho que, obviamente, o Conselho de Ministros fez no sábado foi o momento final da preparação deste orçamento. A partir daí, os serviços do Ministério das Finanças e as minhas... Como é que se explica esta entrega tardia, Sr. Ministro? Como é que se explica esta entrega tardia? Bom, aqui está curtas declarações de Mário Centeno a não querer levantar muito o véu sobre os pormenores que constam na proposta do Orçamento de Estado para o ano que vem, mas a reiterar que o documento cumpre os compromissos externos e internos do Governo. Ponto final, numa longa espera, está entregue o 4º Orçamento de Estado do Governo, que fica para a história como geringonça.
Tiago Contreiras, então, a acompanhar em direto a entrega da proposta de orçamento do Estado para 2019, uma entrega tardia, já nesta noite, final de 15 de outubro. Carlos Silva interrompiu abruptamente, agora ouvimos Mário Centeno, continuamos sem saber que verba está inscrita para os aumentos da função pública. O Ministro, mesmo já depois de entregar a proposta, a não revelar grandes coisas, sabemos apenas uma coisa, e é uma piada, permita-me, que o Presidente do Eurogrupo irá gostar da proposta do Ministro das Finanças português. Presumivelmente que sim. Mas também lhe queria dizer que os seus colegas insistiram todos na mesma pergunta. O que é que está destinado para os aumentos para os trabalhadores da administração pública? É uma matéria que neste momento está em cima da mesa do mediatismo dos portugueses. E, portanto, ao ouvir o Sr. Ministro das Finanças revelar sensibilidade, e não estou a ser irónico, em relação à valorização dos trabalhadores da administração pública, que teremos em consideração aquilo que é a sua disponibilidade para os serviços públicos, para a sua agilização, para a melhoria constante dos serviços públicos, amanhã veremos qual é a expressão dessa sensibilidade em termos orçamentais. E hoje, portanto, espero não ficar desiludido. Aliás, tenho confiança que amanhã o Governo, em relação à administração pública, quererá, naturalmente, com uma primeira medida, que é a medida da questão salarial, poder evitar um conflito social que neste momento está a volumar para 26 de outubro. Esperemos que o consiga e, portanto, a UGT cá estará também para participar nesse evitar do conflito. A melhor greve é aquela que não se realiza. Ricardo Paz Mamede, nada surpreendente nestas palavras de Mário Centeno após a entrega da proposta do Governo. Não, de facto. Portanto, temos apenas um lançar para um adiar para amanhã da revelação dos grandes dados. António Saraiva, já agora um primeiro comentário a estas palavras curtinhas de Mário Centeno, de circunstância, eu diria, não é? Não disse nada que não se soubesse. De rigor, já. não diria nada. Não disse nada. Os números já os conhecíamos, a questão do crescimento, o desemprego. Esperemos amanhã às 8h30 ter agradáveis surpresas, quer para os trabalhadores, quer para as empresas. Muito bem, meus senhores, António Saraiva, Ricardo Roja no Porto, que já não está connosco, Ricardo Paz Mamede, Carlos Silva, muito obrigado pela vossa disponibilidade, até porque acabamos por prolongar este debate um pouco mais do que estava previsto. E é o ponto final assim, o Tudo é Economia regressa na próxima semana. Tenha uma ótima semana. Nesta altura, Fátima Araújo, então, atualiza as notícias com foco, imagino eu, também nesta questão do Orçamento do Estado.